O fígado é o segundo maior órgão do corpo humano depois da pele. Ele exerce mais de 200 funções em nosso organismo, sendo as principais o auxílio na digestão de alimentos, produção de bile e substância que atua na digestão de gorduras, a síntese de colesterol e a metabolização dos alimentos nocivos de alguns alimentos, como bebidas alcoólicas, café e gorduras. A doença hepática pode ser herdada genética ou causada por uma variedade de fatores que danificam o fígado, tais como vírus e uso de álcool. A obesidade também está associada com danos no fígado. Com o tempo, o danos ao fígado pode levar à insuficiência hepática, uma condição com risco de vida. A explicação é do médico Dr. Carlos Xavier Cazulla. O fígado, ele anatomicamente, ele faz parte do trato digestivo. Muitas pessoas associam os problemas digestivos com os problemas do fígado. Em tese, ele tem algum comprometimento na questão digestiva em algum grau quando ele está doente, vamos dizer assim. A principal função, na verdade, do fígado é produção de fatores de coagulação. Então, o fígado, quando ele está doente, em fases terminais, em graus avançados de cirrose, ele vai comprometer muito a questão não só digestiva, porque ele produz algumas substâncias digestivas, né? Inclusive o líquido biliar, que é aquele líquido verde que fica dentro da vesícula e é excretado no intestino para auxiliar na digestão de gorduras, mas também a principal função dele é a produção dos fatores de coagulação. Então, o fígado em estágios avançados aí de doenças, como cirrose ou algum problema mais grave relacionado à sua funcionabilidade, ele vai ter um problema grave principalmente na coagulação do sangue. Então, a pessoa vai ter sangramentos ativos aí por todas as regiões do corpo. Se a gente pegar um alcoólatra crônico, paciente que bebe, aí tem histórico de bebida a longo prazo, que ele vai lesar o fígado, ele no final da vida dele ele vai ter distúrbio de coagulação, ele vai começar a ter hematêmese, que é vômitos com sangue, ele vai começar a ter evacuações com sangue, ter sangramento na pele, hematomas, entre outros. Então o final dele provavelmente vai ser por algum distúrbio de coagulação. O fígado, ele é o único órgão do nosso organismo que ele tem uma capacidade de regeneração enorme. Se você pegar o fígado e cortar ele ao meio, ele se regenera novamente aquela outra metade. Hoje existem algumas técnicas de cirurgia do aparelho digestivo alto em que o transplante de fígado, ele retira uma parte do fígado de um paciente compatível e transplanta essa parte no outro, a fim de que os dois fígados vão se regenerar e formar dois órgãos inteiros. Pensando nisso, essa capacidade de regeneração, ela também não é infinita. Quando o paciente ingere álcool ou usa algum medicamento crônico que vai também lesar o fígado, né? Ou hoje que a gente vê muito aqui no consultório, que a gente trabalha com a parte de ultrassonografia, acúmulo de gordura no fígado, né? A chamada esteatose hepática, esse é o termo médico. Esteatose quer dizer gordura no fígado. Então ele vai de grau leve até um grau avançado. O fígado, ele vai ser lesado pelo álcool ou por essa substância e vai se regenerar. Ele é lesado e se regenera. Então o etilista crônico, o paciente que usa álcool todos os dias aí, cronicamente, ele vai estar lesando o fígado e o fígado se regenera. Ele lesa o fígado se regenera. O nosso corpo, cada vez que ele se regenera, ele forma uma cicatriz. E as cicatrizes, elas são fibroses, ou seja, são fibras para preencher aquele tecido que estava doente. E aquelas fibras, ela tem função de preenchimento e não de funcionabilidade. Então no fígado, se você lesar esse fígado por longos períodos constantes, aí ele vai chegar a um ponto em que ele vai se transformar basicamente em fibrose. Então a cirrose, cirrus nos termos médicos quer dizer secar, cirrose quer dizer secar o fígado. Então a tendência desse fígado é que ele vá se retrair, né, porque ele vai secar, e todo aquele tecido dele que tinha uma funcionabilidade, ele vai ser substituído por fibrose. E essa fibrose não tem função hepática, que é coagulação
e digestão. Então, o paciente etilista crônico, ou de uso de drogas, ou de uso de medicamentos a longo prazo, o final da vida dele provavelmente vai ser por distúrbio de coagulação e alteração do trato gastrointestinal com alteração de digestão. As principais doenças do fígado que a gente encontra em consultório, de cada 10 pacientes, aí uns 6 ou 7 a gente encontra, são o acúmulo gorduroso no fígado, né? Hoje os alimentos são muito carregados de gordura, então a ingestão excessiva de gordura ela vai ser depositada no fígado. O fígado tenta retirar isso da circulação para que essa gordura em excesso não cause problemas na circulação. Eu falo do mal da década de 80 e 90. Eu nasci em 83, mas quem nasceu na década de 80 e 90 passou por um período da indústria alimentícia em que foi criado em laboratório uma gordura chamada gordura trans. A gordura trans é uma gordura manipulada em laboratório, em que ela não era nem uma gordura de origem animal e nem uma gordura de origem vegetal. Para a época, na década de 90, isso foi o máximo da indústria alimentícia. Por quê? Era uma gordura que você poderia adicionar aos alimentos, ela não aumentava o triglicérides, que é uma gordura de origem vegetal, e não aumentava o colesterol, que é uma gordura de origem animal. Imagine você poder comer gordura ou colocar todo tipo de gordura num alimento, fazer uma propaganda de que essa gordura não vai alterar os seus níveis de colesterol. Só que infelizmente foi um tiro no escuro, porque essa gordura criada em laboratório, ela não tem uma enzima, nós não temos uma enzima no nosso corpo que dissolve ela. Então ela entra no nosso organismo e ela não tem como ser excretada. Então quem comeu alimentos da década de 90, 80, final da década de 80 e começo da década de 90 até os anos 2000, comeu e ingeriu muita gordura trans. Hoje ela é proibida pelos órgãos de saúde de todos os países devido a esse risco de intoxicação hepática e você poder evoluir até para um grau de cirrose. Então quem comeu alimentos industrializados final da década de 80 e 90, com certeza comeu gordura trans. E é uma gordura de depósito. Então hoje a gente vê de cada 10 pacientes tem pelo menos 5 ou 6 com depósito de gordura no fígado. Provavelmente depósito de gordura trans lá da década de 80 e 90, né? É uma gordura que ela não sai do seu organismo. Então se você ingerir mais gorduras hoje, você vai sobrecarregar mais o fígado, né? Então é uma lesão que você vai ter que fazer um acompanhamento anual aí para ver a evolução disso, né? Então a principal achado de ultrassom que a gente vê é gordura no fígado. Outro achado comum também são pedras na vesícula. As pedras na vesícula, a principal composição delas são cálculos de colesterol endurecido, gorduras endurecidas, tá? E a gente vê que as pedras na vesícula não têm também uma relação direta com a obesidade. A gente vê pessoas aí muito obesas, que são obesas aí por problemas genéticos, que têm a vesícula limpa. E pacientes que têm um perfil de peso aí até alimentar adequado e desenvolvem lesões de vesícula. Tem um fator genético por trás, né? Tem um fator do próprio funcionabilidade do trato gastrointestinal, e as pedras na vesícula também são achados comuns, né? Inflamações da vesícula, que geralmente são casos cirúrgicos, né? O paciente tem que ir para uma cirurgia, retirar a vesícula com as pedras. A vesícula é um órgão anexo da drenagem do líquido biliar do fígado. Ela apenas armazena o excesso de líquido biliar que não é utilizado no trato gastrointestinal. Então a retirada da vesícula não compromete em nada o sistema de digestão de gorduras do nosso organismo. Vamos falar também das cirroses, dos abusos aí de remédios e de álcool que lesam o fígado. Esse fígado a gente encontra aqui imagens que ele vai estar retraído, ele vai estar com as bordas mais arredondadas, né? Então o paciente que é alcoólatra crônico, ou usa drogas, ou usa algum medicamento crônico, ele pode ter um grau acentuado de cirrose. A cirrose é uma doença que ela só é tratada, consegue ser tratada em alguns casos com transplante hepático, então são casos graves, né? A gente orienta o paciente que tem consumo de bebida alcoólica e que faça um exame de rotina do seu fígado. Faça os exames
de sangue para ver a funcionalidade, faça uma ultrassonografia para ver retração de fígado, né? E cuidado com a bebida, porque ela é o principal agente causador das falências hepáticas. Substâncias que agridem o fígado, como o álcool e as drogas, elas também levam à formação de hepatocarcinoma, que são câncer do fígado, né? O hepatocarcinoma está relacionado ao álcool, né, as substâncias agressoras ao fígado, que cada vez que essas células são agredidas e regeneradas, elas podem desenvolver um erro genético e formar um tumor. E temos hoje também as hepatites, né? Hepatite A, que é uma hepatite de origem de higiene, então a falta de lavar as mãos ou de contatos com substâncias contaminadas, ela vai ser transmitida. A hepatite A é uma hepatite que geralmente ela é autolimitada, ela não causa cronicidade. Temos a hepatite B, né? Que a hepatite B aqui em Marcelândia a gente tem bastante pacientes que fazem acompanhamento e tratamento. De 100% dos pacientes, 10% vão desenvolver casos crônicos, então 90% vão sarar e 10% vão ficar com esse vírus incubado nas células do fígado. E esse vírus lá na célula do fígado também vai estar lesando o material genético e pode, em alguns casos, desenvolver hepatocarcinoma. As hepatites C, que também a gente tem casos aqui no nosso município, elas têm um grau de cronicidade acima de 50%. Então, a cada 10 pacientes, mais de 5 vão ficar crônicos. E ela tem um grau de lesão do tecido hepático maior do que a hepatite B. Então, o índice de hepatocarcinoma nas hepatites C são maiores. Temos a hepatite D, hepatite E, que não é rotina no nosso país, né, da América do Sul. Geralmente são hepatites encontradas mais no continente africano, mas as hepatites mais comuns são a hepatite B e C, que a gente tem vários pacientes crônicos que também vão ter que fazer o acompanhamento de ultrassom do fígado e também vão ter que fazer o acompanhamento de exames laboratoriais para ver a lesão que esse vírus pode estar causando no fígado. Então, as doenças do fígado principais que a gente comentou são os acúmulos gordurosos, são as lesões crônicas do fígado com o uso de álcool e drogas e medicamentos, são as lesões e doenças da vesícula biliar com cálculos e inflamações crônicas e as hepatites. Essas são as principais doenças que a gente encontra no nosso município. Todas elas devem e precisam fazer um acompanhamento com ultrassonografia para avaliar o fígado e exames laboratoriais. Não deixe de procurar o seu médico de confiança para fazer todos os seus exames de rotina e manter o seu fígado saudável para que você não tenha problemas no futuro. As doenças como malária e dengue, elas afetam também o fígado? Com certeza. Nós não comentamos muito disso, mas antigamente, quem morou em Marcelândia há 15, 20, 30 anos atrás, malária aqui era a doença diária, né? Tinha casos, 15, 20, 30 casos por dia. A malária, ela lesa o fígado sim, porque ela vai destruir algumas células do sangue, né? Principalmente as hemácias, e como ela pode lesar algumas células do fígado, ela pode, em alguns casos, principalmente a malária falciparum, levar a distúrbios de coagulação. A malária falciparum, ela causa uma febre hemorrágica, a pessoa perde não só as células sanguíneas, mas ela lesa também as células de coagulação. Então a pessoa leva a hemorragias graves e inclusive a morte. A dengue hemorrágica, que é o quadro mais grave da dengue, né? Que na nossa região aqui várias pessoas tiveram desfecho a óbito, ela são multifatoriais. Existem estudos que falam que quando você já pega a dengue uma vez e pega outra, existe uma reação inflamatória e imunológica que acaba lesando as células do fígado e o paciente morre por hemorragia devido à lesão hepática, né? Mas também tem algumas linhas de estudo que mostraram que a maioria das pessoas que morreram de dengue hemorrágica fizeram uso de paracetamol. E o paracetamol ele é altamente tóxico para o fígado. Então imagine você já com uma doença grave, lesando o seu fígado, e você usando um medicamento que também é tóxico para o fígado. Então tem alguns estudos indicando que alguns casos de dengue hemorrágica foram piorados devido ao uso do paracetamol, né? Por isso que a automedicação, por isso que o uso de medicamentos tem que ser supervisionado pelo médico. Se você tiver sintomas de hemorragias ou doenças relacionadas a essas infecções,
o acompanhamento médico ele é muito importante. Então o fígado na dengue hemorrágica ele é lesado e ele é um dos principais causadores da hemorragia que causa os óbitos da dengue hemorrágica, com certeza.